Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula vamos ver. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito e as propriedades de logarítmico e da função logarítmica. Então, nós vamos ver o que é um logaritmo e ver as suas propriedades. Então, definimos o logaritmo como de um número a na base b e denotamos por log de a em b como log de a em b igual a x. Então, o que nós fazemos aqui? Este b ele vem para cá, para debaixo do x, então ele se torna a base do x, o x se torna um expoente desse b. Então, b elevado a x tem que dar igual a a. Então, essa é a definição de logaritmo. E nós temos uma restrição para esse a e para esse b. A restrição para o a e o b é de que o a tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero, e o b, que é a base, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Até então, quando nós vínhamos calculando o domínio de uma função, nós íamos fazendo duas perguntas. Por quê? Porque não havia, na verdade, na definição das funções que a gente estava trabalhando, alguma restrição. A única restrição que nós tínhamos era em relação ao denominador, que tinha que ser diferente de zero, e em relação ao radicando, que tinha que ser maior ou igual a zero. Por isso é que nós fazíamos aquelas duas perguntas. Na função logarítmica, o domínio da função logarítmica é exatamente esta restrição daqui, aonde esta parte A, que a gente vai ver o nome daqui a pouquinho, que é o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero, e a sua base ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Vamos então aqui colocar alguns exemplos de logaritmo para que a gente possa entender como é que o logaritmo funciona. Então, por exemplo, qual seria o log de 27 na base 3? Então, basta a gente igualar esse logaritmo a x e nós vamos ter de que 3 elevado a x é igual a 27, por definição. Mas quanto é 27 na base 3? Isso aqui se torna o quê? Uma equação exponencial. Como é 27 na base 3? Basta a gente fatorar 27. Se nós fatorarmos 27, nós vamos ver que 27 é 3 elevado ao cubo. Então, nós ficamos com 3 elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Logo, nós temos o que aqui? Duas potências de mesma base iguais. Então, os seus expoentes obrigatoriamente têm que ser iguais. Então, nós temos aqui de que x vale 3. Vamos ao novo exemplo. Log de 1024 na base 2. Então, nós vamos igualar a x e vamos ter 2 elevado a x tem que ser igual a 1024. A base elevada a esse x tem que ser igual ao logaritmando. Então, agora fatoremos 1024, dividindo por 2. Então, nós vamos ter aí que 1024 é 2 elevado à décima potência. Então, nós vamos ter de que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 10. Temos duas potências de mesma base iguais, portanto, os seus expoentes também têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a 10. Agora, nós temos o log da raiz quadrada de 5 na base 5. Bom, a raiz quadrada de 5, né, a gente pode escrever como o quê? Como 5 elevado a 1 meio, só lembrando, tá? Então, aqui, aplicando a definição de log, nós vamos ter de que 5 elevado a x é igual a raiz de 5. Como nós havíamos dito, a raiz de 5 pode ser escrita como 5 elevado a 1 meio. Então, nós temos duas potências de mesma base iguais, então seus expoentes são iguais e o meu x vale quanto? Vale meio. Ok? A gente vai trabalhar um pouco mais com a questão de logaritmo e aí a gente vai pegando um pouco melhor essa definição e como a gente pode calcular o logaritmo. Mas vamos ver aqui as partes do nosso logaritmo.
Então eu tenho log de A e esse Bzinho embaixo. Esse Bzinho embaixo é a base do logaritmo. Tá? Por quê? Porque ele vai ser a base da nossa potência. Tá? O meu A a gente chama de logaritmando. A parte de cima do logaritmo é o logaritmando. E o x, propriamente dita, é o que a gente chama de logaritmo. Tá? Então, o logaritmo é esse valor de x aí que a gente está calculando. Tranquilo? Vamos seguir agora para a consequência da definição. Algumas consequências da definição. Então, eu tenho, por exemplo, o log. Quando o logaritmando é igual a 1, o que acontece? Né? E a base é qualquer uma base. Então, esse valor aqui vai dar igual a zero. Por quê? Porque se eu fizer qualquer valor exceto o zero, né, a gente já sabe que a base ela tem que ser o quê? Positiva e diferente de 1. Então, qualquer valor que eu pegue e eleve a zero, né, porque aqui teríamos pela definição a elevado a zero. A elevado a zero a gente viu em função exponencial que é igual a 1. Né? Então, por isso que esse resultado aqui é igual a zero, porque quando eu faço a elevado a x igual a 1, esse meu 1 aqui ele vai ter que ser, na verdade, o meu x, né, vai ter que ser igual a zero. Tá? Log de A na base A, ou seja, quando o logaritmando e a minha base são iguais. Isso aqui vai dar igual a quanto? Se eu fizer aqui igual a x, eu tenho que A elevado a x é igual a A elevado a 1. Bases iguais, potências iguais, então o meu expoente teria que ser igual. Teriam que ser iguais. Então x teria que ser igual a 1. Então aqui isso aqui é igual a 1. Log de A elevado a m na base A. Isso aqui, pela própria definição, vai dar igual a m. Se nós tivermos, né, que um log de A na base B for igual a um log de B na base C, então nós temos que A é igual a C, por conta também da injetividade da função logarítmica. A elevado ao log de B na base A. Isso aqui dá igual a B. E essa é uma das poucas que eu vou provar de que de fato dá igual a B. Observe, nós temos o seguinte: A elevado ao log de B na base A. Vamos chamar o log de B na base A de y, certo? Então nós temos aqui de que y é igual ao log de B na base A. Vamos aplicar a definição de logaritmo. Então o que acontece? A elevado a y vai dar igual a quanto? Vai dar igual a B. Né? Então nós temos de que A elevado a y vai ser igual a B. Mas observe, se eu chamar y de log de A de B na base A, isso daqui seria o quê? Né? A gente tem A elevado ao log de B na base A. Só que o log de B na base A é y. Então a gente tem aqui também o A elevado a y. Né? Então isso daqui é A elevado a y. Só que quem é A elevado a y? A gente já achou na nossa primeira fórmula que era B. Então isso daqui é igual a B. Logo, A elevado ao log de B na base A é igual a A elevado a y, que é igual ao próprio B. Né? Então a gente consegue provar de que, de fato, essa propriedade aqui ela é válida. Né? Quando eu tenho A elevado ao log de B na base A, eu tenho aqui a base e a base. As duas bases elas podem ser cortadas, né? E a gente tem o logaritmando como resposta. Vamos agora a algumas propriedades, né, do logaritmo. Então, a primeira propriedade é o logaritmo da soma de logaritmos de mesma base. Observe que a base do logaritmo é igual, porém o logaritmando é diferente. Quando a gente tem uma soma de logaritmandos de mesma base, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a gente pode fazer o produto desses logaritmandos. Então, log de B na base A mais o log de C na base A é igual, né, ao log de B vezes C na base A. Tá? Então, eu faço o produto dos logaritmandos. Por quê? Lembra? Potências de mesma base. Né? Se eu tenho um produto de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Como o meu logaritmo ele é um expoente, né? Então por isso é que essa propriedade ela é válida. A mesma coisa, se nós tivermos a subtração, né, de logaritmos de mesma base, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a divisão do logaritmando. Né? Então a gente vai ter aqui a mesma situação. A gente tinha lá, né, divisão de potências de mesma base. A gente mantinha a base e subtraía os expoentes. Como o logaritmo é um expoente, por isso que essa propriedade também é válida. Aqui, uma das propriedades mais utilizadas, né, que nós temos é essa 3 aqui. O que acontece?
nós temos aqui o log de b elevado a m na base A. Esse m daqui, que é um expoente, ele pode vir para frente, multiplicando o meu logaritmo. É aquela situação da potência, né? Quando a gente tem aquela potência dentro do parêntese, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Como o meu logaritmo é um expoente, por isso que ele sai multiplicando aqui. Então fica, na verdade, esse m ele vem para frente, né? E nós ficamos com log m vezes o log de b na base A. O quarto também é interessante. Quando essa potência, esse expoente, ele vem na base e não no logaritmando. Então vai ficar o quê? Vai ficar o inverso, tá? Então vai ficar 1 sobre m vezes o logaritmo. E a gente pode também mudar, né, a situação quando a gente tem, por exemplo, log de b na base A e eu quero ao contrário, eu quero log de A na base B. Quando eu quero log de A na base B, basta a gente inverter isso aqui. Então vai ficar 1 sobre o log de A na base B, tá? Por conta da questão também de potências negativas, tá? Nós temos também os logaritmos de base 10. Eles são bastante interessantes, né? Que são os logaritmos cuja base ela é igual ao número 10. Quando a gente tem logaritmos cuja base é igual ao número 10, a gente não precisa colocar essa base. Então, toda vez que eu tiver apenas log de 5, log de 4, log de 20, significa que essa minha base ela é igual a 10, tá? Esses logaritmos são chamados também de logaritmos decimais. Digamos que eu queira mudar a base do logaritmo, né? Eu tenho uma base A e quero mudar para uma base C, né? Então, como é que eu faço? Eu tenho aqui o log de B na base A, então eu vou pegar este logaritmando aqui e colocar na base C, então fica log de B na base C, e pego essa base e transformo ela num logaritmando, dividido por log de A na base C. Nós temos também um logaritmo bastante interessante, que é quando a base é igual ao número de Neper, número natural. Né? Ele não é um número do conjunto dos números naturais. Ele é conhecido como número natural ou logaritmo natural também, que é o logaritmo de base E. Esse E ele vale 2,718, tá? Ele mais alguns números. Ele é um número irracional, assim como o π. Tá? Ele é um número representativo, né? Assim como o π. Tá? Então, nós temos quando o log de A na base E, ao invés de a gente escrever o log de A na base E, a gente escreve o ln de A. Então, toda vez que você ouvir falar de ln, é um logaritmo dessa base desse Ezinho aí, desse número irracional, né? Desse número expressivo aí, 2,718 e mais alguns algarismos, né? Infinitos, só para dizer, né? Que a gente tem e eles aparecem em algumas situações. Caso vocês desejem pesquisar um pouco mais a respeito do número neperiano, botem lá no Google, né, o número neperiano e vocês irão ver. Então, só recapitulando, toda vez que eu tiver um logaritmo dessa base, da base Ezinho, ele vai ser chamado de ln, tá ok? Vamos a alguns exercícios para fixarmos melhor o conteúdo até agora. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios no exercício aí de uma Universidade Federal de 2018, e que diz o seguinte: se o log de x na base 3 mais o log de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é. A gente vai utilizar aqui algumas propriedades. Observe que eu tenho aqui a soma de logaritmos, né? Porém, eles não estão na mesma base. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocá-los na mesma base. E depois que eu colocá-los na mesma base, eu posso aplicar a propriedade de que a soma de logaritmos vai ser igual ao produto dos logaritmandos. Tá? Ao log do produto dos logaritmandos. Né? Então, vamos lá. Vamos seguir. Como é que eu vou fazer? Ó, eu sei que o log de 9, log de x na base 9, eu posso transformar esse 9 em 3 elevado ao quadrado. Né? Observe que eu tenho aqui, então, uma potência. Eu tenho um expoente na minha base. Quando eu tenho um expoente na minha base, esse númerozinho daqui do expoente, ele vai para frente do logaritmo, só que invertido. Em vez de o 2, ele vai como 1 sobre 2. Tá? E aí agora eu posso aplicar o meu esquema aqui de log de x na base 3 mais esse valor daqui, né? Esse valor que a gente acabou de encontrar, que é igual a 1. Então vamos lá. Né? Uma outra coisa que eu posso fazer é pegar esse valor daqui e colocá-lo lá em cima, né? No meu logaritmando, só que agora sem inverter. Então eu vou ter que isso aqui, na verdade, o log de 9 na base x,
log de x na base 9, ele é igual a x elevado a meio na base 3. Então, olha só, a gente pode escrever esse valor daqui, né? Log de x na base 3, mais esse valor que era o log de 9, né? O log de x na base 9, então mais o log de x elevado a meio na base 3 é igual a 1. Soma de logaritmos. Soma de logaritmos, o que a gente faz é o log do produto dos logaritmandos. Então, eu tenho aqui o produto dos logaritmandos, eu tenho agora aqui um produto de potências. O que a gente faz? De mesma base, né? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, o expoente aqui é 1, o expoente aqui é meio, fica 1 mais meio. Como é que vai ficar? 1 mais meio dá o quê? 3,5. Então, eu vou ter que o log de x elevado a 3,5 é igual a 1. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar esse valor daqui e colocar na frente. Olha aqui o que foi que eu fiz. Ó. Peguei esse valor aqui, coloquei na frente utilizando a propriedade. Então, a gente tem que 3 meios vezes o log de x na base 3 é igual a 1. Passa esse 3 meios para o outro lado. Ele vai ficar o quê? 2 terços. Né? Vai ficar 1 sobre 3 meios. É só inverter. Vai ficar 2 terços. Então, a gente vai ter que o log de x na base 3 é igual a 2 terços. E agora a gente aplica a definição de log. 3 elevado a 2 terços é igual a x. Né? Mas quanto é que vale 3 elevado a 2 terços? Isso aqui é um expoente fracionário. E a gente sabe que expoentes fracionários são iguais à raiz. Né? Então, é a raiz o quê? A raiz cúbica, né? É a raiz cúbica, porque o denominador indica o índice, de 3 elevado ao quadrado. E quanto é que é 3 elevado ao quadrado? É 9. Então, esse x é igual à raiz cúbica de 9. Então, esse é o resultado do valor de x que a questão estava nos pedindo. Então, aqui uma outra questão, né, que diz o seguinte: se o log de x na base 5 é igual a 2 e o log de y na base 10 é igual a 4, então o log de y dividido por x na base 20 é. Vamos lá, olha só. Ele quer saber a divisão, só que numa base o quê? Numa base 20. Né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Né? Eu posso aplicar aqui ó, a definição de logaritmo, né, direto. Tá? Então, eu tenho que o log de x na base 5 é igual a 2. Esse 5 ele vem para cá como base da potência 2, então fica x igual a 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Logo, x é igual a 25. Vou fazer a mesma coisa com o log de y na base 10. Log de y na base 10 é igual a 4. Então, o que acontece? Eu tenho que esse 10 ele vira a base dessa potência, desse expoente 4. Então, y é igual a 10 a quarta. 10 a quarta é 10.000. Né? Agora, vamos colocar aqui. O que a gente tem? Y sobre x. Então, a gente vai ter que é o log de 10.000 sobre 25 na base 20. Log de 10.000 sobre 25 na base 20. 10.000 dividido por 25, a gente vai ter 400. Então, eu tenho o log de 400 na base 20. Chama isso de z, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter que 20 elevado a z vai dar igual a 400. Fatora 400 em relação a 20. 400 é 20 vezes 20, ou seja, 20 elevado ao quadrado. Logo, a gente tem que 20 elevado a z é igual a 20 elevado ao quadrado. Temos duas potências de mesma base iguais, portanto, os seus expoentes também têm que ser iguais. Logo, o que nós temos? Nós temos de que o z vai ter que ser igual a 2, que era exatamente aquilo que nós estávamos o quê? Que nós estávamos procurando. Vamos a mais uma questão. Uma questão agora da FUVEST 2016. Né? Use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão s igual a 1 sobre 2 vezes o log de 2016 na base 2, mais 1 sobre 5 vezes o log de 2016 na base 3, mais 1 sobre 10 vezes o log de 7, do log de 2016 na base 7, ele pergunta o valor de s. Tá? Então, a gente vai fazer aqui algumas coisas. Né? A primeira coisa, a gente sabe que o log de b na base a gente pode escrever da seguinte forma: 1 sobre o log de a na base b. Né? A gente tem essa propriedade. Tá? E é exatamente isso que nós vamos utilizar aqui. Né? Lembrando que esse 2 aqui, ele pode passar como expoente de 2016. Esse 5 daqui, ele pode passar como expoente de 2016. E esse 10 aqui, ele pode passar como expoente de 2016. Tá? Vamos seguir. Então, nós temos isso daqui. Né? A gente sabe essa propriedade também que é importante. Né? A gente pode colocar aqui.
Então, o que nós temos? Nós vamos poder, como eu falei, né? Esse 2 ele vem para cá como expoente de 2016, esse 5 vem para cá como expoente de 2016 e esse 10 vem para cá como expoente de 2016. Então, agora a gente vai aplicar essa propriedade, né, de que o log de B na base A é igual a 1 sobre o log de A na base B. Né? Só que a gente vai aplicar isso aqui ao contrário. Né? A gente tem 1 sobre o log já aqui. Né? Então, nós vamos transformar isso daqui nesse log. Então, nós vamos ter aqui, esse log daqui, ele vai ficar o quê? O log de 2 na base 2016 elevado ao quadrado. Esse daqui vai ficar o log de 3 na base 2016 elevado à quinta. E esse daqui vai ficar o log de 2016, um log de 7 na base 2016 elevado a décima. Assim, exatamente assim. E o que nós temos agora aqui? Né? Olha, quando nós temos expoente na base, a gente passa para frente como que? Como o inverso. Então, se nós temos o expoente 2, nós vamos passar como 1 meio, multiplicado por 1 meio. Se nós temos o expoente 5, nós vamos passar aqui multiplicando por 1 quinto. Se nós temos o expoente 10, nós vamos passar aqui multiplicando por 1 décimo. Da seguinte forma, tá? Então, o que nós temos aqui? Né? Observem de que nós temos a mesma base agora. O que foi que a gente fez? Nós tiramos o MMC. Né? Então, nós tínhamos 1 meio, nós tínhamos 1 quinto e nós tínhamos 1 décimo. Tirando o MMC é 10. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, ficou 5 vezes esse valor daqui. 10 dividido por 5, 2. Então, ficou esse valor aqui. 10 dividido por 10, 1. Ficou esse valor daqui. Não podemos cortar o 10, tá? Esse 10 ele permanece. Mas vamos ver o que acontece aqui. Ó, esse 5 aqui, ele vem para cá. Então vai ficar 2 elevado à quinta. Esse 2, ele vem para cá. Então vai ficar 3 elevado ao quadrado. E 1 vai ficar aqui, né? 7 elevado a 1. Então nós vamos ter isso aqui. Quanto é que vale 2 elevado à quinta? 32. Quanto é que vale 3 elevado ao quadrado? 9. Né? E nós temos aqui o que? Soma de logaritmos de mesma base. O que a gente faz? Mantém essa base e multiplica os logaritmos. E vai ficar o seguinte. Vai ficar log de 2016, né, que é a base. Né? Então aqui a gente vai ter 32 vezes 9 vezes 7. Quanto é que dá isso daqui? Isso daqui vai dar, esse produto vai dar 2016. Então nós vamos ficar com o log de 2016 na base 2016 sobre 10. Log onde o logaritmando é igual à sua base, o resultado dá igual a 1. Então nós vamos ter de que S vai ser igual a quanto? S vai ser igual a 1 sobre 10. Recapitulando aqui, né, o que foi que nós fizemos? A primeira parte que nós fizemos foi pegar esse valor e colocar aqui como expoente, né, do 2016. Ok? Então nós fizemos isso. Depois, o que foi que nós fizemos? Nós invertemos, né, nós temos 1 sobre o log, então nós invertemos a base e o logaritmando. Perfeito. Depois, o que foi que nós fizemos? Nós trazemos esse expoente para frente do nosso logaritmo, só que invertido, porque ele agora está na base, ele não está mais no logaritmando. Tiramos o MMC, né? Levamos o valor que está multiplicando o logaritmo para o expoente do logaritmando. Né? Temos uma soma de logaritmos de mesma base. O que nós fazemos? Mantemos essa base e multiplicamos os logaritmandos. Multiplicando os logaritmandos, nós encontramos o log de 2016 na base 2016. Log aonde o logaritmando é igual à base é igual a 1. Logo, nós tivemos como resultado 1 sobre 10. Seguindo. Agora nós vamos falar da função logarítmica. Né? Então, chamamos a função f de r mais asterístico em r, definida por log de b na base a, com b positivo, né? E a positivo e diferente de 1. Esta condição daqui, como a gente já falou, é o domínio da função logarítmica. Tá? Com todas as propriedades e dados dos logaritmos que nós acabamos de ver. Tá?
O domínio dessa função é dado pelas restrições, base maior que zero e diferente de 1, e logaritmando maior do que zero, conforme nós já havíamos falado. Então, por exemplo, determine o domínio da função log de 64 menos x ao quadrado na base x mais 8. Então, essas são as condições que têm que ocorrer. 64 menos x ao quadrado tem que ser maior do que zero, porque ele é o logaritmando. X mais 8 tem que ser maior que zero, porque ele é base. E x mais 8 também tem que ser diferente de 1. Vamos ver como é que fica. Então, 64 menos x ao quadrado maior que zero. Então, nós vamos fazer aqui, né? E vamos ter de que os valores de x são mais ou menos 8. Colocando esses valores na reta real, nós vamos aplicar quem? Macama. Mesmo sinal de A, contrário sinal de A e o mesmo sinal de A. Observe que A aqui é negativo, né? Se você não conseguiu visualizar isso, volte um pouquinho na aula de função quadrática, na parte de estudos de sinal. Então, nós queremos o quê? Nós queremos a parte positiva. A parte positiva está entre menos 8 e 8. Tá? Então, esse é o nosso primeiro resultado. Está entre menos 8 e 8. Aberto em menos 8 e aberto em 8. Vamos para o segundo resultado, onde nós temos que x mais 8 é maior. Então, x mais 8 é maior que zero, logo, x é maior que menos 8. Então, nós temos aqui o menos 8, né? E o outro resultado é de que x mais 8 é diferente de 1, logo x tem que ser diferente de menos 7. Né? Então, nós temos esse resultado daqui, que vai, na verdade, maior, né, do que menos 8. Né? Então, na verdade, aqui é só a partir daqui, não tem esse pedacinho, tá? Maior que menos 8 e aberto em 7. Vamos ver os resultados para que nós possamos verificar a interseção destes dois resultados, tá? A interseção desses dois resultados seria o quê? Seria exatamente o quê? O valor entre menos 8 e 8 aberto enquanto aberto em 7. Tá? Então, a gente vai ter aqui ó, este resultado, né? Como a interseção. Observe que eu tenho aqui em cima também, né? Eu tenho em cima e embaixo. Esse pedacinho daqui eu já só tenho na parte de cima, não tenho na parte de baixo. Esse pedacinho daqui também eu só tenho na parte de cima, não tenho na parte de baixo. Então, esse daqui seria o valor da interseção. Como é que a gente representa isso? Tá? A gente representa isso da seguinte forma. O domínio seria de menos 8 a 8 e o x seria diferente de menos 7. Tá? Vamos então ver agora a questão dos gráficos. Como é que fica a questão dos gráficos? Assim como na função exponencial, o que, que nós temos? Quando a nossa base do logaritmo ela é maior do que 1, a nossa função ela é crescente. Se essa base tiver entre 0 e 1, a nossa função será decrescente. Mas vamos lá ver o... Este daqui é o gráfico da minha função logarítmica. Tá? Esse daqui é o gráfico da minha função logarítmica, aonde o meu A ele está, na verdade, entre 0 e 1, que observem de que a minha função aqui ela é decrescente. Tá? Observem a bolinha azul, que ela de fato ela vai decaindo conforme a gente vai aumentando o valor de x. Tá? Então, toda vez que eu tiver um logaritmo cuja base for entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. Da mesma forma, como eu tiver um logaritmo cuja a base for maior do que 1, a minha função será uma função dita crescente. Beleza? Vamos lá. A gente tem também o logaritmo chamado logaritmo decimal. O que é o logaritmo decimal? É o logaritmo cuja base é igual a 10. Toda vez que eu tiver um logaritmo cuja base for igual a 10, a gente vai chamar esse logaritmo de logaritmo decimal. Mas quando eu tiver uma base igual a 10 no logaritmo, essa base necessariamente não precisa aparecer. Toda vez que eu tiver um logaritmo que não tiver base, intuitivamente você já vai dizer que essa base ela é igual a 10. Assim como, por exemplo, na raiz quadrada. Né? Quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente não precisa colocar o índice 2. No logaritmo, quando a gente tem um logaritmo decimal, a gente não precisa colocar a base 10. Tá? Então, por exemplo, eu tenho ali o log de 100. Né? Quanto é que vale o log de 100? Eu tenho que esse log de 100 é o log de 100 na base 10. Né? Então, se a gente colocar um x ali, a gente vai ficar com 10 elevado a x é igual a 100. A gente sabe que 100 é 10 ao quadrado, portanto, meu x é igual a 2, por isso que o log de 100 é igual a 2. Né?
o log de 10. Então eu tenho o quê? Eu tenho a base 10, né? Então eu vou ficar com log de 10 na base 10. Logaritmando e base iguais, a gente sabe que o logaritmo é igual a 1. Log de 0,01. Observe que isso é 1 sobre 100, né? 1 sobre 100 é igual a 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Então, eu vou ficar com 10 elevado a menos 2 na base 10. Então, vai dar quanto esse logaritmo? Esse logaritmo vai dar menos. Os logaritmos decimais eles são compostos de duas partes. Ele é composto por uma parte inteira, que é chamada de característica, e uma parte decimal, que é chamada de mantissa. A característica ela é calculada, a mantissa ela é tabelada. Tá? Então a gente tem a característica calculada e a mantissa ela é tabelada. Tá? Então, para a gente calcular o logaritmo decimal, a gente tem duas situações. Né? Então, a primeira situação é quando eu tenho um logaritmo decimal, né, cujo meu logaritmando ele é um número, na verdade, maior que 1. Quando ele é um número maior que 1, a característica ela vai ser o quê? Ela vai ser igual à quantidade de algarismos que ele possui. Né? Por exemplo, o número 30. Ele possui quantos algarismos? Ele possui 2 algarismos. Então, a característica vai ser a quantidade desses algarismos menos 1. Né? Então, por exemplo, o número 30 tem 2 algarismos menos 1, ficaria 1. Então, a característica do log de 30 seria igual a 1. Se a gente pegar, por exemplo, 2, né? 2 tem quantos algarismos? 1. Então, a gente ficaria 1 menos 1, 0. Então, a característica do log de 2 seria igual a 0. Tá? Então, por exemplo, o log de 10.000 teria característica quanto? Ó, se a gente fizer ali, a gente tem 5 números. Né? A gente tem 5 números, logo a característica desse número seria igual a quanto? Seria igual a 4. Né? Por quê? Porque eu tenho 5 números, menos 1, nós teríamos 4. 200, log de 200, ele tem 3 números, logo a sua característica seria igual a 2. E assim sucessivamente. Tá? Agora, se a gente tiver um número entre 0 e 1, o que acontece? A gente vai pegar o número de algarismos depois da vírgula, ou seja, a parte decimal, a quantidade de algarismos na parte decimal, né, deste número, tá? E colocá-la como negativa. Né? Então, por exemplo, eu tenho 4 números decimais. Então, esse logaritmo ele vai ficar como menos 4. Tá? Por exemplo, esse número daqui tem 3 números decimais. 3 números depois da vírgula. Então, sua característica será menos 3. Esse número tem um número depois da vírgula. Então, sua característica será menos 1. Agora eu vou apresentar para vocês a tabela mantissas. Então, como é que a gente vê a mantissa? Por exemplo, eu quero calcular o log de 2. Então, eu venho aqui ó, em 0 e 2. Tá? Então, a mantissa de 2 seria quem? 30, 10. Tá? Eu quero calcular o log de 7. Né? Então, eu venho aqui ó, 0 e 7. Então, a mantissa de 7 seria quanto? 84, né? 51. Eu quero calcular o de 25. Né? Eu quero calcular a mantissa de 25. Então, vem aqui ó, em 2 e 5. 2 e 5 seria o quê? 71, 60. Tá? E assim sucessivamente. Tá? É bem simples e bem fácil de fazer, de a gente observar nas tabelas a Então, por exemplo, como é que a gente calcula o log de 2? Né? O log de 2 a gente vai calcular a característica. Quantos algarismos 2 tem? 2 é maior que 1, né? Ou está entre 0 e 1? 2 é maior que 1. Então, a gente vai pegar a quantidade de algarismos e subtrair uma unidade. Então, 2 tem um algarismo. Subtraindo uma unidade, seria 0. Então, sua característica seria 0. Quem é a característica? A parte inteira do meu logaritmo. E a mantissa? A mantissa a gente vai buscar onde? A gente vai buscar aqui, ó, na tabela. A tabela me diz que é 30, 10. Então, o meu logaritmo seria a minha característica 0, quanto? 30, 10. Então, esse é o valor do log de 2. Tá? Então, a gente bota característica, vírgula e a mantissa. Vamos seguir para um outro logaritmo. Logaritmo de 20 agora. É maior que 1 ou está entre 0 e 1? Maior que 1. Então, quantos algarismos tem? 2. 2 algarismos menos 1, sua característica seria igual a quanto? A 1. E a mantissa?
A mantissa de 20 ela vai ser exatamente igual à mantissa de 2. Tá? A gente vai ver isso depois, certo? Mas a gente vai ver que a mantissa de 20 vai ser exatamente igual à mantissa de 2. Tá? Então seria o que? 30 a 10 também. Mas se você quisesse procurar lá na tabelinha a mantissa de 20, você ia ver que ia dar 30 a 10. Então você tem o que? Que o log de 20 ele vai ser a característica. Quanto é que vale a característica? 1. 1, quanto? 30, 10. Tá? Então esse é o log de 20. Vamos seguir. Log de 0,02. Como é que ficaria isso? Ele é maior que 1 ou está entre 0 e 1? Está entre 0 e 1. Então, uma característica dele vai ser o quê? A quantidade de algarismos decimais. A gente tem quantos aqui? Depois da vírgula, 1, 2. Então, temos duas casas decimais. Então, sua característica será igual a menos 2. Né? E qual é a mantissa? A mantissa de 2. A mantissa de 2 é quanto? 30 a 10. Então, o meu logaritmo ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a menos 2,30, 10. Agora, o log de 6. Aí já complicou um pouco, professor. Né? Aí isso complicou. Não, não compliquei. Por quê? Porque a gente sabe que o log de 6 ele pode ser escrito como log de 2 vezes 3. Né? Eu posso escrever o log de 6 como log de 2 vezes 3. A gente sabe que o log de 2 é 0,30, 10. Tá? O log de 3, basta a gente olhar na tabelinha. A gente vai ver lá na tabelinha que é 0,471. Bom, eu tenho um produto de logaritmos. Né? Aqui, ó, eu tenho um produto de logaritmandos. Produto de logaritmandos é o quê? É a soma dos logaritmos de mesma base. Então, eu posso dizer que o log de 2 vezes 3 ele vai ser igual ao log de 2 na base 10 mais o log de 3 na base 10. Mas quanto equivale o log de 2? 0,30, 10. E quanto equivale o log de 3? 0,4771. Então, isso aqui vai me dar 0,30, 10 mais 0,4771. Quanto é que vai ficar essa sominha? Vai ficar 0,7781. Esse é o log de 6. Se a gente for olhar aqui, ó, na nossa tabelinha, observe que deu 7782, né? Bem próximo. Na verdade, aqui é por conta das aproximações da própria tabela, por isso que deu essa diferençazinha mínima, tá? Mas o log de 6 seria, observe, a característica do 6 seria 1 menos 1, né? Seria 0, então seria 0,7782, aqui deu 7781. É aceitável esse tipo de erro, tá? Vamos seguir. O log de 5. Como é que a gente pode falar o log de 5? Ah, eu posso olhar logo na tabela. Posso. Mas se eu não tiver na hora, o que eu faço? O log de 5 eu posso dizer que é igual ao log de 10 dividido por 2. Né? Log de 10 dividido por 2. Mas a divisão de logaritmandos me dá o quê? Né? O que me dá a divisão de logaritmandos? A diferença de logaritmos. Né? Então, isso daqui me dá a diferença de logaritmos. Então, eu tenho que o log de 10 dividido por 2 é igual ao log de 10 menos o log de 2. A gente sabe que o log de 2 é 0,30, 10. E o log de 10 na base 10, base e logaritmandos iguais, então isso me dá um logaritmo igual a 1. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser 1 menos 0,30, 10. E quanto é que dá 1 menos 0,30, 10? Dá 0,6990. Olha só agora aqui, ó. Log de 5. Log de 5 bateu certinho, ó. 0,6990. Tá? Percebam que bate certinho, tá? E agora o log de 60, se eu quiser. Como é que fica esse log de 60? Olha só, a gente sabe que o log de 6 é igual a isso aí. Né? Então, olha só. Como é que a gente tem aqui? A característica desse cara seria quanto? 60. 60 é maior que 1. Ora, se é maior que 1, tem dois números, dois algarismos, né? Então a gente vai pegar a quantidade de algarismos, que é 2 menos 1. Então, isso vai me dar 1. Então, isso é fácil de fazer. Me daria o quê? 1,7781. Tá? Se a gente quiser o log de 125, como é que eu posso fazer o log de 125? Olha, eu sei que o log de 5 é 0,6990. 125 é 5 elevado à terceira. A gente pode aplicar aqui a propriedade, ó, tá essa potência aqui, né? Esse expoente ele pode vir para frente multiplicando. Então vai ficar 3 vezes o log de 5. Mas quem é o log de 5? 0,6990. Então vai ficar 3 vezes 0,6990. Isso vai me dar o quê? Que o log de 125 é igual a 2,0970. Ok? Bom, a questão de logaritmo é basicamente essa. A gente pode ver algumas coisas no longo
da nossa trajetória a partir de agora, na parte de cálculo, mas a questão das revisões de função nós finalizaremos por aqui, por hora, né? Mais para frente, nós iremos fazer a revisão também da parte de trigonometria, né? Falando de ciclo trigonométrico e das funções trigonométricas, para que vocês entendam um pouco o funcionamento dessas funções, para que a gente possa trabalhar de forma tranquila, de forma que vocês consigam obter sucesso nessa disciplina, ok? Um forte abraço a todos e nossa aula fica por aqui. Forte abraço.